Olá, sétimo ano! Hoje nós estudaremos sobre os adjuntos adverbiais no capítulo 18 do nosso material. Inicialmente, então, nós temos aqui uma imagem para análise e o que nós podemos ver é que nós temos uma representação aqui de um trânsito que está totalmente congestionado. Temos barulho de buzinas aqui e duas pessoas então dentro de um carro. Elas estão conversando, interagindo e uma delas pergunta: o que você vai fazer sexta à tarde? Descansar no trânsito. Então aqui essa parte que trata o que você vai fazer sexta à tarde, nós temos uma indicação de tempo. Quando é que, no caso, ele vai fazer alguma coisa, ele está sendo questionado sobre isso. E a resposta que aqui a pessoa coloca, apresenta para essa pergunta é de que ela irá descansar em algum lugar e descansar no trânsito. Aqui nós temos, então, com isso, uma análise inicial sobre o adjunto adverbial. Então, do que trata o adjunto adverbial? Ele é um termo da oração, uma expressão que se relaciona ao verbo, não para lhe completar o sentido, mas para ampliá-lo, inserindo uma circunstância qualquer. Então, aqui nós estamos tratando de um aspecto diferente em relação ao objeto direto ou ao objeto indireto. Aqui, ele não vai completar o sentido do verbo, mas vai inserir uma circunstância. E dependendo do contexto, dependendo da situação, os adjuntos adverbiais, eles podem expressar diferentes circunstâncias. Então, aqui nós temos algumas que podem ser identificadas. É claro que também há possibilidade de outras. Então, as principais que estão aqui. Como vocês podem visualizar o que nós temos aqui no início, que está em destaque, está em negrito, são as circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais. O trânsito parece calmo hoje. Então, a palavra hoje expressa aqui uma circunstância de tempo. Então, é um adjunto adverbial que expressa tempo. Os carros movem-se lentamente. Lentamente indica o modo, ou seja, a forma como os carros se movem. O acidente ocorreu longe daqui. Então, nós temos aqui a indicação de lugar. Depois nós temos meio. Fui para casa de metrô, ou seja, qual foi o meio que eu utilizei para ir para casa? Poderia também ter sido de bicicleta, de carro, de ônibus, ou seja, qualquer outra forma. E aqui pelo contexto, então, nós identificamos o meio. Instrumento. Consertei a porta com uma chave inglesa. Então, com uma chave inglesa está aqui indicando o instrumento que foi utilizado para fazer o conserto da porta. Ele correu demais e bateu o carro. O demais aqui expressa uma intensidade, que pode ser pouco, pode ser muito, pode ser demais. Então, sempre quando utiliza-se alguma indicação dessa forma, nós temos a intensidade. A finalidade. Separou as peças para revenda, ou seja, com que finalidade, com que objetivo que separou as peças para revenda. Talvez você não chegue a tempo. Então, aqui nós temos o talvez indicando uma dúvida. Visitou a cidade com toda a família, ou seja, quem estava com ele? Estava em companhia da família. Então, nesse caso, nós temos a indicação de companhia, circunstância que indica a companhia.
Encara o trânsito por pura necessidade, ou seja, a causa. Por qual causa é que essa pessoa encara o trânsito? Por pura necessidade. Assunto: falamos sobre os congestionamentos a noite toda. Então, aqui nós temos a indicação do assunto. Negação: não passe pela Avenida Central hoje. Então, nós temos o não, que indica negação. Então, aqui nós temos algumas possibilidades de emprego dos adjuntos adverbiais. O adjunto adverbial, ele é considerado como um termo avulso na oração. Isso significa o quê? Que ele pode estar localizado no início, no meio ou no fim da frase. Então, nós temos aqui o exemplo para demonstrar. Ontem vi um carro na esquina de casa. Vi ontem um carro na esquina de casa. E vi um carro na esquina de casa ontem. As três construções estão corretas. Aqui nós temos um adjunto no início, depois no meio e também no fim da frase. Isso não quer dizer que a construção, que a utilização do adjunto adverbial, ela assuma uma posição que é aleatória. Não, ela precisa estar de acordo com aquilo que a norma padrão determina. Porém, ela abre essa possibilidade, ela pode estar localizada em diferentes posições. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos. Atravessou a rua tranquilamente. Tranquilamente indica um modo, ou seja, o modo como a pessoa atravessou a rua. Talvez passe por aí. Então, nós temos o talvez, que indica uma dúvida. Ele realmente vacilou. Esse realmente aqui é um termo que indica afirmação. Agora, moramos no centro. Então, aqui nós temos duas expressões que indicam um adjunto adverbial. O agora, que indica tempo, e centro, que indica lugar. Então, isso é algo que também pode acontecer. Uma construção com mais de um adjunto adverbial. Não escreva depressa. Novamente, nós temos duas expressões aqui que correspondem ao adjunto adverbial. O não, que indica negação, e depressa, que indica modo. Então, para nós identificarmos o contexto, o tipo de circunstância, é muito importante que nós prestemos atenção no contexto. É ele, então, que vai nos mostrar qual é a classificação do adjunto adverbial. Temos aqui um exemplo, um exercício que mostra para nós, então, sobre a classificação dos adjuntos adverbiais. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a expressão em destaque à circunstância. Então, nós temos 1, instrumento, 2, dúvida, 3, assunto, 4, intensidade e 5, causa. Conversamos sobre a destruição das matas ontem. Sobre a destruição das matas e conversamos. Então, aqui nós temos o quê? Um assunto. Cortou as árvores com um machado. Então, aqui utilizou-se um determinado instrumento para cortar as árvores. Talvez seja tarde demais para salvar aquela área. Então, nós temos aqui o talvez, que indica dúvida. Vivo na cidade grande por absoluta necessidade. Então, aqui nós temos a indicação de causa. Relutei demais em aceitar a mudança para a cidade grande. Então, é indicação de intensidade. Então, aqui a resposta que forma corretamente a sequência aqui é a letra D. 3, 1, 2, 5 e 4. Então, a letra D é a resposta correta.
O exercício 5 da página 49. Explique por que as frases a seguir podem ser consideradas ambíguas, ou seja, podem ter mais de uma interpretação. Então, aqui o que nós temos que cuidar um pouco em relação à posição dos adjuntos adverbiais é que, dependendo da posição que eles ocupam, eles podem fazer com que uma frase seja ambígua. Então, aqui na letra A, vi o incêndio do prédio. Então, aqui nós não temos a certeza dessa frase, por quê? O prédio, ele poderia estar pegando fogo, ou a pessoa poderia estar no prédio vendo o incêndio acontecer em outro lugar. Então, aqui nós temos essas duas possibilidades. Na letra B, sair do prédio destruído. Então, nós temos a pessoa pode ter deixado o prédio sentindo-se destruída, ou seja, a forma como ela estava se sentindo, as sensações que ela estava tendo, ou o próprio prédio também poderia estar em ruínas. Então, nós temos essas duas possibilidades. O posicionamento do adjunto adverbial, em algumas situações, ele pode gerar ambiguidade. Então, aqui nós temos pessoas que visitam o campo frequentemente são mais calmas. Então, aqui não há certeza se o adjunto frequentemente ele faz referência ao verbo visitar ou ao verbo ser. E para desfazer então essa ambiguidade é necessário ter um cuidado em relação à posição do adjunto adverbial. Então, pessoas que frequentemente visitam o campo são mais calmas. Então, aqui frequentemente está diretamente relacionado ao termo visitam, que é o verbo. Ou ainda, pessoas que visitam o campo são frequentemente mais calmas. Que então o termo faz referência ao verbo ser. Então, a posição do adjunto adverbial também pode gerar ambiguidade. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 1 da página 46, o 2 e o 3 da página 48, o 4 e o 6 da página 49 e o 7 da página 50. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.